É a questão da persistência, né, Kilder? Tipo assim, eu vejo que a gente tem que realmente buscar sempre evoluir, né? Independente da forma que seja, né? Talvez a gente começa hoje aqui pequeno, né? Igual a gente começou, e se a gente continuar gravando, que seja dia após dia, uma hora a gente chega lá, né? Se a gente ficar pensando, igual você falou, tanto em empresa mesmo, né? Ah, já tem, eu não vou abrir hoje, aquela pessoa, né, talvez que sonha em abrir o seu próprio negócio, talvez hoje não tem. Ah, o meu sonho é abrir, vamos dizer, um restaurante, né? Mas aí se o cara começar a pensar, ah, não, mas tem, porque é tanto de restaurante aqui na cidade, pra que mais um? Né? O que vai dizer se você vai ter sucesso ou não é o seu diferencial, né? O que você vai fazer para ser diferente de todo mundo, né? Igual quando É, no meu caso, quando eu abri, não tinha ninguém, beleza, vamos dizer assim, foi mais fácil, né? Mas tem que ter a persistência, né? E não é qualquer um também que chega simplesmente e abre, né? Que tem, igual você falou, quantas pessoas têm a oportunidade de talvez abrir, mas às vezes não abre, né? Porque às vezes vai pensar demais, vai adiando, adiando. E o bacana, né, isso pra mim mesmo, é a questão até do reconhecimento, né? Igual acho que eu já até comentei isso com você. Eu não abri o podcast também pensando só em ganhar dinheiro ou alguma coisa assim, né? É o que a gente também entra já na parte do empreendedorismo, né? O cara que às vezes sonha em abrir alguma coisa somente pelo dinheiro, infelizmente ele vai frustrar, né? Ele tem que amar o que faz, é né? É o que verdade. a gente faz, por exemplo. Eu faço podcast aqui porque eu gosto de trocar essa ideia, né? Eu amo o esporte, tanto a academia, né? No geral, o esporte no geral. Então a gente tem que abrir com essa mentalidade, né? Eu abri aqui pensando em crescer, né? Lógico, ficar grande também, mas vamos fazer, né? O que der, o que acontecer é isso mesmo. E isso que eu acho que é o diferencial para a gente romper, né, cara, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que fazer com excelência e realmente fazer aquilo que a gente gosta. Olá, pessoal, começando aqui mais um episódio do PerformaCast com um convidado muito especial, um cliente, amigo, né, um youtuber, empresário e também tem a mãe da academia, né? É isso aí, né, Kilder? Seja muito bem-vindo, Jonathan. Valeu, Kilder. Obrigadão, né? Quero agradecer primeiramente a você pelo convite aí. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui, né? Eu sempre acompanho seu podcast também, vejo que vem várias pessoas influentes, né, no mercado mesmo do empreendedorismo. E como eu disse, né, até para você aqui nos bastidores, hoje eu fico meio assim, galera, porque eu sempre também sou apresentador, né? Então hoje é a primeira vez que eu tô como convidado. Mas é uma experiência única mesmo e obrigado mesmo, né? Satisfação aí por você ter me convidado. E a ideia é essa, né? É tentar trazer para o pessoal também que está assistindo, né? Sempre o melhor, né? Sempre evoluir. E principalmente no seu nicho aí, né? Como é empreendedorismo, vamos falar um pouquinho disso também, né? Isso aí, cara, muito obrigado aí pela sua presença. Eu tive uma situação dessa, né? Um outro Aham, podcast me convidou. sei. E eu fui participar, sendo entrevistado, né? E é Aham. estranho que É a gente fica assim, estranho, o né? que será que ele vai perguntar, né? Aí hoje você tá Aham. bebendo o veneno que você oferece, É né? porque eu fico pensando assim, antes de eu vir, eu fiquei pensando, né? Tipo assim, às vezes eu tenho que escutar mais do que falar, né? Pra me raciocinar ali, depois fazer algumas perguntas interessantes. Aí eu tô assim, gente, hoje, como eu sou convidado, eu vou ter que falar mais, né? Será que eu vou dar conta? Você Pois cria é. o hábito, né? E aí, até para trazer um contexto para quem tá assistindo, ouvindo, né? O Jonathan, ele tem um episódio aqui, né? Tem um podcast, Conexão Verdade. Fit Podcast. Isso. E assim, é muito massa, né, o podcast, porque você traz ele de uma forma descontraída, né, Uhum. falando sobre o mundo fit, né, sobre alta Isso. performance. E eu já fiquei muito tempo aqui gravando os episódios e rachava de rir, né? Pois A é. forma legal que você conduz a entrevista, né? É Então, assim, descontraída, né, trazendo Kilder? aqui, né, um pitch pro pessoal, né, Aham. conhecer um pouquinho aí Show de bola. do seu podcast e seguir, né, e interagir. É legal que você faz ao vivo, o pessoal também interage, não é isso? Interage, isso a gente, né, deu uma crescente boa, né, também, né, um dos motivos aí da gente estar gravando é o Kilder, né, mais uma vez agradecer ele, abriu as portas, né, impulsionou, né, para que a gente possa fazer esse podcast aqui, né, a primeira vez que eu vim aqui, né, conversar com o Kilder também, eu vim, mas sem pretensão, Kilder, vamos ver, será que vai dar certo, né, e a coisa foi fluindo, né, igual você tá acompanhando, você viu aí, mais uma que, igual você falou, pelo ser uma coisa também descontraída, né? Mais leve,
Porque se for aquela coisa muito engessada, muito técnica, né? Porque a gente traz muitos médicos, né? Muitos professores. E eu já falo com eles, não, tem que ser algo mais, né? Que a galera que tá em casa possa entender. Vamos dar uma risada, vamos contar uma piada, né? Porque senão fica muito nichado, né? Então a gente não É. pode nichar tanto também só para profissionais. A gente tem que trazer pra galera que treina, que gosta de atividade física também, né? E você aí que não acompanha, agora vocês vão acompanhar também. Pode acompanhar que é influencia. Eu te contar, já comentei com você outras vezes também. Ficava aqui gravando e falava assim, cara, eu tenho que voltar pra academia, eu tenho que voltar pra academia. É bom que você vai aprendendo junto também, demorei, né? mas voltei. Agora eu tô firme lá, já tem 2 meses, já tô começando a engrenar de novo. E qualquer dica é seguir também os seus projetos aí. Vamos lá, E me conta aí, né, por exemplo, você tem um podcast, você traz esse mundo aí fit para as pessoas se conectar aí para ver o que tá dando certo, sobre os campeonatos, é um negócio bem legal também, né? Como que é a rotina do atleta que tá ali em alta performance. E hoje você contextualiza um pouquinho aqui, você tem academia, surgiu o projeto com a academia, né? E depois, como que o podcast veio mudando aí seu empreendedorismo. Então, é até interessante, né? Tem uma história legal, porque eu sempre gostei, né? Desde quando eu abri a academia, eu sempre gostei desse mundo, assim, vamos dizer assim, mais do bodybuilder, né? Que é o fisiculturismo, né? Já tive intenções já de competir, mas nunca me vi, assim, como realmente uma pessoa para competir, né? Eu sempre gostei disso, né? Bater um papo, né? E ver algumas coisas, entrevistas. E porque depois foi passando o tempo, né? Foi até amigos meus, né? Falou comigo, ó, Jonathan, você leva jeito, cara, né? Você é bem socializado com todo mundo aqui da nossa área, aqui na região, né? Em Divinópolis mesmo. Por que você não cria um podcast, né? Aí eu, mas podcast, gente, não é possível. Eu já assistia, né? A gente sempre vê alguns podcasts, mas a gente às vezes tem aquela mentalidade, né? Que eu, tipo assim, dos caras, dos grandão, que já tá lá em São Paulo fazendo, mas pra que eu vou fazer um podcast, né? Sendo que já tem tantas pessoas trazendo informações. Só que é diferente, né? É o nosso aqui, vamos dizer assim, mais para nossa região, né? Como eu te falei, agora a gente tá expandindo, né? Tá indo mais para a região de Belo Horizonte, lá vai crescendo. E eu vejo, cara, que isso agregou muito também no nosso cenário. Aqui, principalmente em Divinópolis e na região, né? A gente conseguiu atingir, né, tanto as pessoas que estão em casa, né, assistindo, que treinam, mas também fazer uma conexão legal com os profissionais, né? E mostrar um pouco dos profissionais aqui da nossa região para a galera, né? Às vezes a pessoa vê aquele personal somente ali dentro da academia, e às vezes acha, não, o cara, né, meio marrento, cara assim, aí assiste um podcast com o cara, não, o cara é legal, cara é gente boa, né? Então eu já recebi muito esse feedback, e principalmente os atletas, né? Igual você falou, questão do fisiculturismo mesmo, a gente tem vários atletas aqui na região, então sempre quando eu posso, às vezes pós-competição, né, eu tento convidá-los aqui para falar um pouquinho dessa rotina deles, e a ideia foi assim, cara, também mesmo. Aí um amigo meu chegou para mim e falou, não, Jonathan, cria. Aí eu, vou começar, né? E comecei meio, igual eu te falei, sem pretensão, e hoje a gente tá tomando, né, patamares maiores aí, já estamos com mais de 1.000 inscritos, né? O canal agora começou a monetizar também, então, né, vai fluindo, né? Mostra que o nosso mercado também é grande, né? O negócio que você pegou um nicho muito específico e faz muito bem feito, né? É um episódio, assim, muito legal, é divertido de assistir. Verdade. Traz uma seriedade, né, no conteúdo que você traz, de forma descontraída, né? E se virar pra você e falar assim, Jonathan, para com isso agora, não tem mais jeito não, tem? Não tem mais não. Já virou Parece paixão, que eu né? acostumei, né? Igual você aqui também, né? A gente, igual eu, fiquei alguns dias sem gravar, né? Eu gravo toda semana, né? Toda quinta. Aí eu fiquei acho que 2 quintas sem gravar, as outras eu gravei em Belo Horizonte. Aí chega na quinta, que é o horário, né? Igual a gente faz ao vivo. Aí você fica meio assim, né? Apreensivo. Não, o time tá gravando, né? Mas aí a gente vê que realmente tá fazendo efeito, né, Kilder? Porque às vezes a gente pensa assim, né? É igual eu te falei antes, às vezes a gente se compara, né, com pessoas maiores, né, do que a gente que tá fazendo, e você pensa, às vezes você olha, mas a gente não tá tendo muitas visualizações, não tá tão legal. Só que o interessante, cara, que ao longo desse tempo que eu venho passando, eu venho percebendo que a gente começa a transformar pessoas, né? Então, assim, sempre quando né, até você me falou isso, né, quando eu entrei aqui a primeira vez, você vai ver, John, como é que é legal, a galera te conhece na rua, né? Eu já tinha muito conhecimento, né, com o pessoal mesmo, mas hoje em dia, assim, foi até um fato, acho que semana passada eu tava no supermercado,
Aí o cara virou pra mim, nem sei quem que é também. Ô, Conexão Fit Podcast, tal, eu te acompanho e tal, massa demais. Então a gente vai vendo que realmente a gente vai mudando a vida das pessoas, né? E como a gente fala aí, como você fala muito de empreendedorismo, a gente tem que começar por baixo, né, cara? Então, assim, hoje a gente já tá um grau, assim, né, bem alto, se a gente for analisar. Igual eu te falei hoje, assim, a gente somos um dos maiores podcasts de Minas Gerais mesmo do mundo fitness. Então, assim, a gente vem crescendo, né? E uma crescente assim que nem eu esperava, né? Igual eu te falei, hoje eu estou sendo convidado para ir em eventos grandes, né? Com maiores influenciadores do Brasil. Então a gente vê que tudo é um passo, né? Mas quando a gente entrega excelência, qualidade, igual você falou, a coisa vai fluindo também, né? Com certeza. Agora, Jonathan, olha que interessante. Você trazendo esse contexto, eu tô aqui lembrando desde quando você Aham, começou, né? E aí, a gente pode trazer algumas coisas aqui para o comportamento empreendedor. verdade. Porque, por exemplo, o que eu observo muito, você falou uma coisa muito interessante. Não, eu comecei, às vezes a gente compara com os grandes, a gente Aham. pensa, para que fazer um negócio regional, sendo que tem uma coisa muito global. E aí, você rompeu essa barreira, né, com a Uhum. persistência, com a coragem, e começou a fazer e tal. E aí eu observo isso, que muitos empresários vão começar uma empresa, começa a ter essa mentalidade. Não, cara, eu vou Aham. fazer não, porque a minha empresa é pequena perto da outra que já é grande. Ah, como que eu vou vender para o Brasil inteiro sendo que eu não tenho potencial, não tenho dinheiro? Ele não dá o primeiro passo. E Verdade. aí ele não rompe essas barreiras importantes, né? Uhum. Então, quando o empresário vem com essa mentalidade que você teve, ó, peraí, vou fazer e vou fazer acontecer, você já tá falando, você já tá chegando, já é o maior de Minas, né? Aham, Já é já o é o maior maior. engajado. Então, ó, pra você Aham. ver, você já conquistou Minas. Pensa, né? E se for parar para pensar, já tem parte do Brasil que já deve estar assistindo, já Com deve estar certeza. interagindo, né? Aham. E se você continua, onde que isso pode parar, Pois né? é. Agora, a pergunta é, se você não tivesse começado, Pois é. sabe que assim, eu aqui com o estúdio, né, eu Aham. muitas vezes passou pessoas que, não, que eu vou montar podcast, todo entusiasmado, tal, tal, tal. Aí de repente passa um ano e Não meio, grava não nada. começou. Aí de repente outros do mesmo tema já E começou, já já acabou, tá. já não É continuou. verdade. É, E a questão da persistência, né, Kilder? Tipo assim, eu vejo que a gente tem que realmente buscar sempre evoluir, né? Independente da forma que seja, né? Talvez a gente começa hoje aqui pequeno, né? Igual a gente começou. E se a gente continuar gravando, que seja dia após dia, uma hora a gente chega lá, né? Se a gente ficar pensando, igual você falou, tanto em empresa mesmo, né? Ah, já tem, eu não vou abrir hoje, aquela pessoa, né, talvez que sonha em abrir o seu próprio negócio, talvez hoje não tem. Ah, o meu sonho é abrir, vamos dizer, um restaurante, né? Mas aí se o cara começar a pensar, ah, não, mas tem, porque é tanto de restaurante aqui na cidade, para que mais um? Né? O que vai dizer se você vai ter sucesso ou não é o seu diferencial, né? O que você vai fazer para ser diferente de todo mundo, né? Igual quando é. no meu caso, quando eu abri, não tinha ninguém, beleza, vamos dizer assim, foi mais fácil, né? Mas tem que ter a persistência, né? E não é qualquer um também que chega simplesmente e abre, né? Que tem, igual você falou, quantas pessoas têm a oportunidade de talvez abrir, mas às vezes não abre, né? Porque às vezes vai pensar demais, vai adiando, adiando. E o bacana, né, isso pra mim mesmo, é a questão até do reconhecimento, né? Igual acho que eu já até comentei isso com você. Eu não abri o podcast também pensando só em ganhar dinheiro ou alguma coisa assim, né? É o que a gente também entra já na parte do empreendedorismo, né? O cara que às vezes sonha em abrir alguma coisa somente pelo dinheiro, infelizmente ele vai frustrar, né? Ele tem que amar o que faz, É né? É o que verdade. a gente faz, por exemplo. Eu faço podcast aqui porque eu gosto de trocar essa ideia, né? Eu amo o esporte, tanto a academia, né? No geral, o esporte no geral. Então a gente tem que abrir com essa mentalidade, né? Eu abri aqui pensando em crescer, né? Lógico, ficar grande também, mas vamos fazer, né? O que der, o que acontecer é isso mesmo. E isso que eu acho que é o diferencial para a gente romper, né, cara, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que fazer com excelência e realmente fazer aquilo que a gente gosta, né? Não adianta nada eu querer hoje falar assim, eu quero criar um podcast para mim de moda, né? Não tem nada a ver comigo, né? Então Uhum. não vai dar certo. Posso até começar, mas uma hora eu vou falar assim, não, hoje eu tenho que ir lá gravar que negócio, não, que chatice, né? Então quando você Acaba ficando chato, gosta, né? Vira um fica compromisso, né? chato, né? Então quando você realmente faz aquilo que você ama, as coisas fluem mais fácil, né? E assim foi comigo também, né? Eu sempre pensei nisso, eu vou fazer.
né? Sem pretensão mesmo de dinheiro nem nada. Vamos fazer o que dá para me crescer a minha imagem também, né? Acho que isso é o importante, né, Kildo? Eu acho que também você também É, pensa assim, o tanto que isso abre portas pra gente, né? Trazendo pro podcast mesmo, né? com Você, certeza. você começa a conectar com uma pessoa aqui, conecta outra ali, né? Grandes amizades, né, que eu já fiz ao longo aí desse 1 ano de podcast, né? Por conhecer a pessoa, talvez na hora. Sentou aqui, bati um papo, virei amiga dela e hoje a gente tá aí tendo Um amizade. que eu participei do dia que você gravou aqui, pessoal, acho que é o Fábio, né, lá de É Nova o Serrana. Fábio, e Eu ele vi que vocês mesmo também. desenvolveram amizade depois, né? E Desenvolvemos você não aí, tá? conhecia ele antes, Não, não conhecia? conhecia. Então, assim, ele hoje é um grande amigo meu. Se deixar todo dia, toda hora a gente tá conversando aqui, né? E ele tá até comigo no projeto do podcast também, me ajuda, né? Quando a gente vai para lugares fora, assim, também. Em Belo Horizonte já tava comigo, né? Acho Uhum. que até semana que vem ele vai vir também, gravar aqui também comigo. Então, assim, né, a gente vê a amizade foi estendida, né? Um cara também que tem um conhecimento vasto aí, né? Abriu recentemente agora uma academia, né? Top de linha lá em Nova Serrana, né? Algo assim que aqui na região não tem, né? Então, assim, eu agreguei pra ele, ele agregou pra mim, né? Devido a isso, né? E vai abrindo portas, né, cara? Quando você não tem a mentalidade apenas do dinheiro, as outras coisas começam a fluir melhor também, né? Eu achei muito massa isso aí. No meu podcast eu percebo isso, que a gente tem Aham. a gente tem uma porta aberta. Quando a gente tem um podcast, a gente chama a pessoa para gravar, e a pessoa gosta, né, de explicar, falar sobre o mundo dela e falar sobre a sua Uhum. vida pessoal e tudo. A gente cria um vínculo de amizade com aquela pessoa ali mais rápido, né? Verdade, E cria. depois se a gente estender isso aí, encontrar mais, vira um amigo mesmo, Vira né? amigo. É Torna-se. interessante, Eu né? tenho também várias pessoas, vários entrevistados, né, que eu entrevistei aqui, que hoje eu considero demais a pessoa. Eu mando o WhatsApp, o cara responde rapidinho. Pois é, Eu me cara, é sinto bom, até né? importante. Falo, "Não, É mandei verdade. amizade para o amigo lá rapidinho, já me respondeu e você vê o Aham. tanto que a pessoa considera a gente também, né? Considera, Eu acho né? que isso é um negócio, um fato Aham. interessante, E né? é verdade, né? E até pegando um gancho aí do que você tinha falado anteriormente, né? E quando eu fui para abrir mesmo podcast, teve até muitas pessoas falar comigo assim: ah, mas John, mas você vai abrir um podcast, né? Você também é profissional de educação física, você vai chamar outros profissionais ali para estar junto com você, você vai estar levando o nome do cara, e você, né? Então, tipo assim, a gente vê a mentalidade de muitas pessoas ainda pequena, né? Porque se eu tô aqui, né, e eu sou educador físico e o outro convidado também é, lógico, a gente vai estar levando um engajamento para ele, mas não é todo mundo que talvez vai querer ser atendido por ele, né? Tem a É. galera dele que talvez tá me vendo, vai gostar de mim, né? Então, assim, eu criei o podcast não por isso. E uma também que eu sou, né, professor de educação física, sou formado também, né? Mas hoje eu já me vejo numa pegada mais de empresário, né? De empreendedor. Hoje eu já não atuo mais também, né, como personal trainer, né? Então hoje eu realmente eu mudei o meu nicho, né? Vamos dizer assim. Uhum. Eu apenas sou empresário, né? Sou gestor ali da academia, né? Do podcast, tudo que eu venho fazendo. Então, eu nunca. E é uma coisa que é tão interessante, cara, que eu atuei muitos anos como professor também, né? Quando preciso ainda eu atuo, quando, né, falta algum professor na academia, alguma coisa assim. Mas eu sempre, né, fiz com excelência. Mas eu nunca fui aquele cara de falar assim, não, eu quero ser um personal mesmo, né, de amar aquilo mesmo e falar, não, eu dou personal o dia todo. Eu nunca tive essa vibe, sabe? Eu acho que o meu forte sempre foi essa parada mesmo da De comunicação, administrar também de ali, gerenciar o isso, negócio, né? gerenciar, né? Acho que a educação física foi um meio, né, de eu ter uma formação para depois eu vir empreender na área, né, igual eu tô fazendo hoje. Então, eu acho isso muito legal, né? Que aí, vamos dizer assim, os propósitos vão se alinhando, né, cara? Vão se encaixando com o decorrer do As coisas tempo, vão né? clareando. E aí, olha que massa. Seria quase impossível você pensar em trabalhar o dia Uhum. inteiro como personal e abrir a segunda academia igual você está vindo aí, Pois é, né? exatamente. Não Com- tem como, né, Kildo? São coisas opostas, né? Aham. Quando você sai da operação, vem para gestão, aí você consegue abrir espaço para outras pessoas trabalhar, Você né? clareia a sua mente, né, E Kildo? você fica, às vezes, à toa para poder desenvolver outras coisas, né? É um Verdade. ator bom, né? Aham, isso é interessante, né, cara? Você falar mesmo, até pra galera que tá acompanhando, né, que é empreendedora, tá começando, o nosso mercado, né, principalmente a academia, por muitos anos, né, o próprio educador físico montava a sua academia, né? A gente vê isso aí até hoje, né? Ainda tem. Mas a gente vê que o cara monta a academia para ele trabalhar na academia, né? Para ele dar o personal dele ali, né? E o cara agarra o dia inteiro ali, né? Ele tá sempre junto dando aula.
Então a gente percebe hoje já uma diferença, né, no mercado. Por exemplo, a gente vê que tá vindo grandes academias aí crescendo, né, o mercado tá crescendo, a gente vai até falar mais disso para frente um pouquinho, né, o mercado cresceu muito das academias e hoje em dia, né, se o cara ficar preso somente em dar aula dele dentro da sua academia, ele tá fadado, né, ao fracasso, né, daqui uns 4, 5 anos. Porque o mercado está vindo e os próprios empresários, né, de outras áreas estão vendo que o nicho tá bom, né, a atividade física está em alta e eles querem, né, migrar para a academia, para esse cenário nosso. Então, quando eu comecei, foi assim, né? Eu tô ali, fiquei dando aula, mas de um tempo pra cá, né, vai pra bem, quase antes da pandemia, eu já tinha virado essa chave, né? E eu falei, não, cara, a partir de hoje, eu até dava personal ainda, eu falei, não, a partir de hoje eu vou abrir mão dos meus alunos de personal e vou só tomar conta da academia, né? Vou fazer a parte da gestão, né? Vou ter ideia, né? Igual você falou. E larguei, né? Fiquei ali somente, né, no operacional, larguei o operacional, fiquei ali mesmo só vendo, né, tabela, gráfico, quantos alunos que tem, quantos alunos que não tem, o que precisa de fazer para melhorar. E assim, uma coisa que para muitos talvez seria loucura, que eu abri mão de uma renda, né? Hoje, assim, a minha academia depois disso cresceu 3, 4 vezes mais, né? De tanto de aluno, de tamanho, porque, né, eu deixei de lado ali a minha visão de ficar presa somente nas quatro paredes, olhando para os alunos, né? Eu abri a minha visão, então realmente o negócio estourou depois disso. Sensacional. Você falou um negócio muito legal, John, que a gente conversou algumas vezes nos bastidores, né, lá atrás. Realmente esse lado que você teve, que eu acho que foi ali, para mim, talvez o pulo do gato, quando você começou o podcast entrevistando os outros profissionais, outras academias, outras pessoas que são pessoas notórias aqui na cidade, pessoas que têm muito resultado. E o que é legal disso, cara? Em vez de você ter aquele olhar de concorrente, você teve o olhar de comunidade. Peraí, vamos falar da nossa comunidade, vamos falar do que tem de bom, vamos falar do cara que é bacana, vamos admirar o cara que está tendo resultado. E aí eu vejo que uma das maiores características do empresário de sucesso é ele admirar o outro. Porque pega o cara que não está tendo resultado no empreendedorismo e está olhando no outro, olha o que o cara está fazendo, só está criticando e vendo o lado negativo. O que está tendo resultado, ele admira o sucesso do outro, fala, não, cara, como que o cara pensou que negócio, que bacana que ele está fazendo, como que fez isso? Então, o olhar de admiração, ele traz uma possibilidade de você modelar aquilo. O olhar ali de crítica, né, e de inveja, vamos dizer assim, o cara não cresce, né? Então, eu acho que isso aí, pelo menos do meu ponto de vista, acompanhando a trajetória sua aqui, porque assim, eu vejo que você comemora junto com os atletas que, com certeza, né, que ganha que tá ganhando, que tá ali naqueles dias passando fome ali, sem beber água, que é a parada toda ali, né? E é interessante, né, cara, que até quando a gente começou, né, hoje em dia, assim, a gente é conhecido, né, na cidade, na região, mas os primeiros episódios, né, eu percebi que até os próprios convidados ficavam meio assim, sabe? Tipo assim, às vezes eu falava alguma coisa, não, fala aí o seu contato aí para consultoria online, aí eles ficavam falando assim, não, mas a gente também tá aqui como profissional também, capacitado, né? Então, assim, você achando que tava invadindo seu espaço, né? Exatamente. E eu, não, gente, tá de boa, né? Eu tô trazendo essa visibilidade pra você mesmo crescer, né? Porque, igual eu te falei, eu mudei a minha visão, né? Hoje eu quero criar uma marca, né? Quero criar, né, Conexão Fit seja uma marca, igual você falou, tô abrindo outra academia. Então, essa é a minha visão atual, não é mais negócio, eu te falei, da aula, vamos dizer assim. Então, isso aí é verdade, cara. Quando você admira, né, as pessoas, a gente cresce, né, Kilder? Todo mundo ganha, né, cara? Agora, se você ficar ali pensando somente, né, em criticar, em julgar, você vê que é aquela história, né? O foco fica ali, né? Fica ali, é aquela história. Aquele que tá criticando, tá te dando hater ali, tá fazendo bem menos do que você, né? Os caras que tá voando lá em cima, eles não perdem tempo pra mandar mensagem, pra E falando nisso, você já tem uns haters aí? De vez em quando aparece uns, né? Eu acho que não sei se é o Pedro Supete, e fala o seguinte, ó, se você já tem hater, você já venceu. Verdade. De vez em quando aparece algumas, né, criticando, xinga. Fala um negócio mais nada a ver, né? Mas até que eu não tenho, assim, pra pegar mesmo firme, não.
Mas sempre tem algum, né? Às vezes a gente chama algum convidado e talvez a pessoa não goste, né? Aí a gente recebe algumas mensagens. Até um episódio engraçado foi quando a gente chamou o prefeito, né? Aí você tem que ver, eu recebi um monte de mensagem. Ah, não sei o que, mudou a visão do podcast, agora é política. Ah, pra que você tá chamando ele? Ele não é da área, né? Então, assim, tem, dependendo das pessoas que a gente chama, tem alguns hatezinhos assim, mas é só momentâneo ali, depois passa também, né? Mas aí o que é legal, né, cara? Eu conheço o prefeito, eu vejo que ele é um cara dedicado na academia, né? Ele tem aquela... Com certeza. Ele tá lá, né, a pegada mais crossfit, né? É, o crossfit. E depois a gente vai até falar também do crossfit, versus academia. Isso é polêmico. Se a galera me xinga direto. Da BO. Atrai os haters. Uhum. Mas aí o que é o gancho que eu queria te falar aqui? Porque esse assunto é polêmico, deixa para o segundo momento. Deixa pro final. Deixa pro final, pra você ficar até o final. Mas é que eu vou fazer essa pergunta, claro, né? Qual que é que vai dar resultado, mas deixa para depois. Mas a pergunta é o seguinte, cara, eu sei com a experiência, né? Uhum. O Robert Inachik, né, é um médico famoso, né, psiquiatra, e fala que a água do mar é salgada em qualquer lugar. Então, se você está no sul, no norte, qualquer lugar, ela é salgada do mesmo jeito, né? A água do mar é salgada. E o que quer dizer com isso, né? Se o cara tem disciplina aqui, tem ali, tem ali, tem ali. Né? Não tem como meter só num lugar. E aí, por exemplo, se você olha um cara que está tendo muito resultado na empresa, ele vai para academia, ele pega mais ou menos ou ele leva para valer. Né? E aí, por exemplo, aquele cara que tem muito resultado na academia, tem chance de ter muito resultado onde que está envolvido, seja em venda, seja em empreendedorismo? Qual é a sua percepção quanto a isso aí? Olha, eu acredito que sim, né? Claro que existe casos e acasos, né? Porque tem muita gente também que às vezes está treinando, mas só tem disciplina naquilo, né? A vida no contexto tá toda estragada, né? Mas com certeza, mas com certeza ajuda sim, cara. Até mesmo a questão de contratação, né? A gente mesmo, eu, por exemplo, vamos trazer para academia, né? Primeiro, né? Quando a gente vai contratar alguém, a gente olha isso também, né? Não adianta também eu colocar alguma pessoa para trabalhar lá para mim na academia e às vezes tá fora de forma, tá com excesso de peso, né, ou tá magro demais, porque queima, né, pega mal. Os próprios alunos vão olhar e falar, não, mas que isso aí, que personal que é esse? Né, então a gente já vê por aí, né, já é um abrir de portas aí, se o cara tá com físico, não precisa ser, né, forte, gigante, não, mas tá com físicozinho bacaninho, alinhadinho, né, já conta ponto, né, e eu acredito que isso também em todas as áreas, né, cara, em todas as empresas, né, porque aquela questão também, né, que o cara tem que ter aquele autocuidado, né, não só com o físico, né, mas com as próprias vestes também, né, às vezes o cara vai fazer uma entrevista de trabalho, ele vai ali todo bagunçado, né, todo atrapalhado, às vezes nem é por falta que não tem, mas é porque o cara criou aquilo ali e ele anda daquele jeito e pronto, né? E no físico é a mesma coisa, né? Quando você vê uma pessoa que ela tá com um físico mais estruturado, melhor, você pode ter certeza que essa pessoa, ela se cuida, né? Então, se ela se cuida, né, no seu físico, você pode ter certeza que nas outras áreas ela irá fazer melhor. Né? Por quê? A gente sabe que quando você tem um físico mais alinhado, você tem a disciplina, e não só a questão da disciplina, né? São hormônios também que são liberados, né? Então, esses hormônios que são liberados ali, mostra que é uma pessoa disciplinada, né? Uma pessoa que às vezes tem mais disposição, ela não tem preguiça, né? É aquela pessoa que às vezes o que você propõe ela fazer, ela vai entregar mesmo o melhor dela, né? Então isso também com certeza conta sim, né? Não sei se você já teve alguma experiência quanto a isso, de pessoas assim, mas é aquela história, você pega um cara ali que tá com sobrepeso, às vezes ele vai até te trazer mais dificuldade, né? É um cara que às vezes é mais lento, depois do almoço bate aquela preguicinha, porque comeu tudo errado no almoço, ainda come um docinho, né? Aí às vezes o cara tá no computador, começa a cochilar, então ele não vai entregar realmente o seu melhor no trabalho, né? Lógico, tem casos e acasos, né? Mais uma visão geral, né, de uma pessoa que tá na área e entende, né, de corpo também. Eu acho que pro ramo de academia é imprescindível, né? Porque, né, por exemplo, quando eu te conheci, que esse caboclo é forte, né? Chegou o seu Mikael aqui. É verdade. Aí vocês começaram a entrevistar o resto do pessoal, né? O pessoal. É mais forte, mais forte aí, mas que isso?
Ficou até murchando a barriga ali. Essa turma é forte mesmo. E é interessante. E aí já chega vendendo, né? Isso é isso que eu ia te falar, né? Igualzinho, a gente tem até alguns exemplos aí, né? Agora até vem na minha mente você falando isso aí. Hoje a gente tem aqui em Divinópolis, né, um maior fisiculturista que é o Marco Antônio, né? Aham. O Marco Antônio é um cara que é referência na cidade, né? Então, assim, ele é atleta, né? Trabalha o dia todo como personal, né? Tem um físico impecável e hoje também ele é um dos caras que, assim, financeiramente é o que mais ganha aqui dentro da cidade, né? Tá bem estruturado, tem um carro bacana, anda sempre com roupas legais. Então, você vê que faz a diferença, né? O cara tem essa disciplina. Ele conseguiu romper muitas barreiras, né? Rompeu muitas E barreiras. o episódio dele, pessoal, é muito legal, né? Então, nós estamos falando aqui de algumas pessoas, vale a pena você assistir. Até te contar um caso. Verdade. Eu cheguei aqui, o João tava ali assistindo o podcast, rindo. Mesmo? O que você tá fazendo? Não, cara, esse podcast aqui é bom demais. Ele falou Ele comigo. achou o vídeo ali, tava ali rindo ali. Ai, E ai. que realmente, cara, é gostoso de assistir, né? Porque você traz ali de uma forma muito É leve, cômica, né? leve, Eu gosto de leve fazer e uma tal. piadinha de vez em quando. E aí, assim, você aprende divertindo, né? Aprende divertindo, isso é importante, né, cara? É. E o interessante também é que a gente tem que ter esse ar também de descontraído, né? Porque é um podcast, assim, que se a gente, igual eu te falei antes, a gente pegar muito técnico, fica chato, né, cara? É. Que às vezes a gente vão falar só de físico, como que a pessoa tem que emagrecer, aí você fica ali somente, né, falando em partes técnicas, a galera que tá assistindo não vai entender e também não vai querer ficar vendo, né, uma coisa que às vezes é engessada, né, agora quando é uma coisa mais descontraída, mais liberal, a gente lê o que a galera tá mandando no chat, né, igual no final de ano a gente fez um especial de Natal, acho que é isso aí que o João tava rindo, né, que foi só zoeira, cara, Só tipo zoeira, assim, tudo né? que acontece na academia de engraçado, né, aí foi um episódio assim, esse foi brabo, cara, esse aí foi engraçado brabo. demais, foi só risada, acho que deu nem pra entender o que tava falando, era os quatro rindo aqui o tempo inteiro. É. Mas eu lembrei aqui de alguns episódios, né? Acho que não sei se foi o Cheirinho que falou aqui. Meio que escolhe também o aluno que vai. Se o cara chega para poder treinar, né? Aí meio que avalia, né? Quem tá em alta performance, né? O personal de alta performance, meio que ele escolhe o aluno também, né? Tem. O cara começa com uma conversinha, se vai, se não vai, ele fala, não, peraí, você vai ou não vai, né? Senão eu vou arrumar outro aqui pra me treinar, porque eu quero resultado, né? É verdade. Mas isso aí é interessante, cara, porque, tipo assim, né, a gente vê, né, lógico que quando o personal já tem um tempo, né, já é mais reconhecido, ele tem essa opção, né, de escolher com quem ele vai trabalhar, né? Agora, quando você tá começando, você tem que pegar o que vem, né? Não tem O jeito. que rola? Depois, com o tempo, você vai, né, nichando, né? E é muito bacana, cara, porque, tipo assim, tem muitas pessoas que elas te sugam, Kilder, né? Você vai ali verdade. dar aula pra pessoa e a pessoa já chega desanimada, aí você vai passar um exercício, ela tá reclamando, né? Você tá ali mostrando e tal, ela tá desanimada ali, cabisbaixa, querendo ir embora. Então isso aí acaba que atrapalha o seu trabalho, né? Drena energia, né, cara? Isso, que senão a pessoa aí com o tempo, você fala, não, se você não quer, né, vai fazer com outro personal, que às vezes não importa, né, mas a gente que, né, que gosta de trabalhar com alta performance, cara, a gente realmente quer entregar o resultado e atender pessoas também que querem realmente estar dispostas a mudar o físico, né, senão não faz sentido. Ô John, agora que é a pergunta polêmica, né? Ixi, começou, hein, Kio? O cara, a pessoa quer escolher uma atividade, né? Uhum. Aí é uma brincadeira à parte, mas tem que ter aquela afinidade, né? Por exemplo, vai fazer crossfit é um estilo, né? Uhum. Vai pra academia é outro estilo, né? Sim. Tem aquelas pessoas que fazem os dois, né? Uhum. Que faz o crossfit num dia, faz a academia em outro, Certo. mas mais ou menos dá uma separada, não dá? Dá uma separada. É porque antes, né, Kilder, tipo assim, tinha muita rixa, né? Quando o CrossFit iniciou, né, a modalidade chegou, realmente assim, chegou com tudo, né? Deu uma impactada no cenário também, né? Quando o CrossFit veio, né, as academias deu uma balançada, né? Mas a gente sabe que a musculação é imprescindível, né, cara? A musculação é a mãe mesmo e, vamos dizer assim, nunca vai acabar. Né? Tem essas outras modalidades paralelas, igual você falou, né? O cara que faz CrossFit, o cara que é mais inteligente,
Ele sabe que é preciso da musculação para ter um reforço muscular, né? Só que nessa época, quando abriu, né, muitas pessoas migraram, né, para o CrossFit, principalmente pessoas que não levavam o treino da musculação muito a sério, né? Aí essa galera ali, que era a galera mais do oba-oba, que não seguia tão direito, eles foram pro CrossFit. Né? Aí quando eles foram para lá, aí a galera da musculação começou, né, a criticar. Ah, você virou foi crossfiteiro agora, né? Virou as piadas. Começou a menosprezar a atividade, né? E vice-versa, né? E a galera do CrossFit também começou. Só que a gente sabe que são duas modalidades distintas, né, cara? Não tem como comparar. Porque o CrossFit é uma atividade mais intensa, né? Ali o treino ali é mais intenso, tem carga, tem, mas é uma atividade mais intensa, mais rápida, né? Diferente um pouco da musculação. A musculação às vezes é um pouco mais monótona, né? A galera ali às vezes não gosta de ficar seguindo aquele treino, às vezes por um mês, 2 meses. Agora o CrossFit você chega lá todo dia é um treino novo, vamos dizer assim. Então isso, né, prendeu muito a galera. A galera que não gostava de seguir a ficha de treino, falou assim, agora eu vou pro CrossFit porque lá, né, eu treino todo dia um treino novo, né? Então começou a ter essa rincha, né, cara? Só que, né, hoje, né, tem estudos mesmo que dizem que o CrossFit não é tão mais lesivo, né? Então no início a galera da musculação pegou muito em cima disso, né? Falando que a galera do CrossFit estava machucando muito, realmente, né, tem algumas lesões mesmo, né? Mas não é que igual a galera fala, né? Então, assim, a gente dá uma zoada e tal, tem hora, mas não é bem assim. Mas, lógico, né? Se a pessoa vai a fazer qualquer modalidade que seja, qualquer forma, também ela vai lesionar. Então, às vezes, não é só culpa do CrossFit, né? Mas aí começou essas briguinhas, né? Entre a galera. Só que hoje em dia, cara, eu já vejo que já mudou muito, né? Hoje não tem mais essa briguinha, essa rincha assim, né? Tem aquela zoadinha normal, vamos dizer assim, como se fosse um clássico, né? Cruzeiro e Atlético, mas não tá mais assim igual foi no início, né? Então aí a galera que é mais inteligente, né? Eles perceberam que eles também precisam da musculação, né? Que a musculação também tem que ser feita, né? Para o cara adquirir mais resistência, mais qualidade mesmo ali muscular também, né? Então isso conta muito também. Mas hoje em dia já tá mais Foi tranquilo. época, né? Mas Foi chegou época. uma época ali que Porque era chegou com tudo no CrossFit, né, cara? Então foi um uma baque. novidade, né? E Foi. o pessoal vai, aí vai E os... a própria galera da musculação meio que ficou com medo, né? Os donos de academia na época, aí começou às vezes até jogar mentira, né? Vamos dizer assim, pra realmente não deixar todo mundo ir pro CrossFit. Mas com o tempo também o CrossFit já foi, né? Então os que vai e Perdendo volta aquele. também. Foi perdendo também, né? Aquele boom todo no início e virou uma modalidade, né? Normal hoje em dia. E a academia sempre vem crescendo, né, cara? A gente vê o cenário hoje da musculação, da academia, a gente vê que tá cada vez mais em alta, né? Hoje em dia, com equipamentos, né, mais modernos, a galera que tá lá dentro, né, exige um espaço mais bonito, um espaço aconchegante, né, a galera tirar uma foto. Então, isso aí também veio, né, mudando o cenário da musculação. Né? E como eu disse com você lá atrás, tipo assim, a galera hoje está percebendo, né, que realmente as academias têm que estar modernas, né? A academia não é mais aquela coisa de antigamente que o cara ia ali só para treinar e pronto. Não, porque tem uma grande parcela ainda da população que não quer treinar de verdade. Né? E eles estão ali para fazer uma atividade, ou às vezes, né, para ter um convívio ali com a galera, né, trocar uma ideia, sentar, né? Hoje em dia as academias estão tendo muito, né, uma área de convívio, né? O pessoal chegar, sentar, às vezes pega uma refeição, né, pega ali alguma coisa para tomar, comer. Então isso aí vem mudando, né, cara? Eu não sei se você lembra, né, antigamente assim, mas a academia era muito old school, né, cara? Era muito fechado. Hoje não, hoje já tá mais, né, aberto para todo mundo, né? Realmente inovou bastante, né? Mudou Inovou. bastante, né? Desde quando eu comecei, né, cara, pra agora, tipo assim, né, hoje, né, até legal contar isso, né, quando eu comecei, pra você ver, já tem, vai pra 9 anos, né, que eu tô com a 9 academia. anos. 9 anos, então assim, já é um chão, né, já é uma estrada boa. Tempinho bom, E viu? quando eu comecei, não era igual hoje, né, igual eu te falei, tipo assim, quando eu comecei, né, até uma história legal pra gente contar aí pra galera que tá em casa mesmo de empreendedorismo. Quando eu comecei, eu posso dizer que eu abri uma academia com 35 mil.
né? Pensa, hoje em dia, o que que é 35 mil? Na época É, já não era muito, né? Hoje é menos, vamos dizer assim. é. Então, quando eu abri, né, foi assim, algo louco, né? Quando eu lembro direitinho, cara, quando eu já tinha formado, já tinha uns 2 anos que eu tava atuando, né? Se eu não me engano, acho que eu tava trabalhando na Terraço na época. E eu tava lá, era minha namorada, né? Hoje é minha esposa, Beatriz. A gente tava lá, né, sentado num domingo na casa dela, depois do almoço, mexendo no Facebook, né? E acho que na época nem tinha Instagram, mexendo no Facebook ali, aí eu vi um cara vendendo umas máquinas, né? 35, na verdade foi 25 mil. 35, né? Somando tudo que depois que eu gastei pra abrir, né? Então, 25 mil. Aí eu olhei, né? Peguei o celular. Aí eu falei, ó, aqui pra você ver, Beatriz, que doideira. O cara aqui vendendo os equipamentos, 25 mil, né? Aí ela, uai, vamos ver, ué. Eu não, né, nem tinha dinheiro assim, pra falar a verdade, né? Que às vezes também a galera acha que a gente começa lá no alto, né? O que a gente É, falou lá atrás, né? verdade. Então, assim, eu sempre fui um cara humilde, sabe? Vim de família humilde também, né? Hoje, graças a Deus, eu venho crescendo, mas assim, né? Minha mãe é costureira, meu pai é lanterneiro, então, assim, sempre tive uma vida assim, não passei fome, né? Uhum. Lógico, mas sempre tive uma infância assim, com mais dificuldade, né? Meu pai, né, sempre, agora ele não é mais, mas por um longo período ele foi alcoólatra, sabe? Então, assim, eu tive uma infância difícil também, né? Eu fui criado pelos meus avós também, na época, né? Então, assim, foi uma infância complicada, né? Uhum. Mas eu sempre pensando o que a gente tá falando, sempre fui um cara inquieto, sabe? Sempre quis fazer coisas diferentes, sempre inovar, né? Então, nesse belo dia, eu tava ali, né, vendo, aí eu vi, cara, o cara vendendo as máquinas, eu falei, uai, Beatriz, vamos montar, não, vamos montar mesmo, que no meu bairro não tem academia não, né? Que ela mora no Nicaraí. Aí eu falei, não, demorou, vamos lá ver. Cheguei lá pra ver que o dessas máquinas, cara, um monte de máquina assim, tudo velha, cara. Meu. Era tipo numa casa que tava Sim. as máquinas, tudo velha, nos quartos, um quarto tinha um pouco, nos outros quartos tinha outro pouco. Eu cheguei, cara, eu olhei aquilo, eu falei, nossa, Deus do céu. Mas eu fui olhando, né? A gente conhece, a gente vai sabendo. Não, mas as maquininhas tá até boas, tá até tem Dá pro conserto. gasto. E era que ia estar vendendo a academia inteira, entendeu? Tipo assim, Aham. era academia com balcão, bebedouro, ventilador, era academia inteira, armário por 25 mil. Aí eu falei, não, acho que vai dar certo, né? Na época, se eu não me engano, eu levei até meu cunhado comigo. Aí acho que até ficou desanimado, ele olhou, não, o John é doido demais, máquina velha, né? Minha mãe também, não, não mexe com isso não, né? Mas meu pai sempre me apoiou. Meu pai, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí eu peguei, né? Falei, não, vou comprar essas máquinas suas, né? Achei um lugar lá, abri a academia, né? Mas deu trabalho, tive que dar uma reformada nessa, era branquinha na época. Aí meu pai, como é lanterneiro, ele me ajudou, né? Pintou algumas lá, ficou até mais ou Ó, menos, né? massa, hein? Ficou top. Aí já deixou elas lá e tal, abriu a academia, cara, e no bairro que não tinha, né? Então foi muito massa porque, né, na época a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, empreendedorismo, que a gente falou, era o cara que dava aula, simplesmente foi lá abrir uma academia, né? Então eu lembro que eu fiz uma promoção lá, os 50 primeiros, R$ 50. E deu fila, cara, você acredita? Tipo assim, Olha, quando eu massa, fui hein? abrir, eu cheguei assim, que é filona, assim, pegando até lá na esquina, que é tanta de gente pra matricular na academia. E assim, muito rápido a academia ficou pequena, né? Então foi muito massa, cara. Uma história muito legal. Com as maquininhas mais ou menos, né? Consegui lá uns outros com um dinheiro. Eu tinha uma parte, a Beatriz tinha outra, meu pai emprestou um pouco, meu sogro também me emprestou. E a gente conseguiu montar a academia, né? Não foi uma academiazinha pequena, era 2 andares também, né? Mas bombou, cara. Tipo assim, acredito que no primeiro mês ali eu já deve estar com mais de 100 alunos, né? Num lugar pequeno. Então, assim, muito rápido eu tive que já aumentar também o espaço e ir crescendo, né? Mas, igual eu tô te falando, tipo assim, hoje em dia, né, 35 mil, cara, você compra 2 máquinas, entendeu? Então, pra você ver. Então, É. o que eu digo sempre, né? Oportunidades que às vezes aparecem e se a gente deixar essas oportunidades passar, talvez não voltam mais. Né? Então eu aproveitei essa oportunidade, era 25 mil, fui lá, arrumei o dinheiro, abri a academia, né? E hoje, assim, estou com a academia totalmente estruturada, diferente da que eu tinha quando eu abri, né? Então, hoje, igual você mesmo disse, já estou caminhando para abrir a segunda unidade agora.
Então a gente vê, né, os pequenos, não é aquela história, né, que é ditado, né? Nunca desvaloriza os pequenos começos, né, cara? É verdade. Então foi difícil, foi sofrido, né, ao longo desse tempo. E até um outro detalhe que eu esqueci de falar foi questão de cultura do bairro lá, né? Por lá ser né, um bairro Icaraí, centro industrial, a galera não tinha cultura de academia. Então foi foda, cara, pra realmente fazer a galera entender o que que era uma academia. O pessoal chegava lá, né, depois do serviço, de botina, calça jeans, e não, tal, tem que ser uma roupa própria, né? E isso há 9 anos atrás, né, cara, era totalmente diferente de hoje. Hoje tá fácil, né? Hoje tem YouTube, tem internet, todo mundo sabe, né, o que que é uma academia. Então até eu implantar, né, a cultura no bairro ali, o que que era uma academia, foi difícil, né, ao longo desses anos aí. Mas hoje, né, igual eu tô te falando, eu sempre fui um cara que quis, né, ao crescer mesmo, almejar coisas grandes. E hoje eu tenho uma estrutura lá, né, no Icaraí, que assim, se abusar, a maioria das academias de bairro aqui em Divinópolis hoje não tem, né? Então, e eu sempre digo, né, cara, para todo mundo que trabalha comigo. Tipo assim, não é porque às vezes a gente tá no Icaraí, no centro industrial, que a gente vai fazer mais ou menos, não, né? A gente vai dar o nosso melhor. E isso faz a diferença, né? Pra você ver onde, né, eu tô chegando, onde eu tô caminhando hoje, mostra que é fruto lá de trás, né? Que é fruto realmente do bom trabalho, de entregar o melhor, né? Esperar o tempo certo para cada coisa, né? Não querer precipitar e as coisas vão fluindo, vão acontecendo, né, cara? É sensacional, cara. Eu acho que é muito legal, assim, que, igual você falou, a oportunidade aparece, né? Aham. E eu gosto muito de ver como que as coisas começaram, escutar essas histórias, né? E, por exemplo, a Beatriz foi fundamental também, né? Foi, cê é Falou do louco. bairro que não tinha, Aham, morava te lá, né? apoiou, vão lá e vão fazer o negócio acontecer. Verdade, isso aí é o E principal, esse né? empurrão é muito massa, né, É cara? verdade. Se a Porque podia pessoa às ter vezes sido o contrário, duvida, né? né? Você fala com você, não, mexe com isso não, isso é difícil e tal. Aham, é verdade. Talvez não tinha acontecido. E isso aí é tão interessante, né, Kilda, que é o que a gente fala, né? Cada pessoa, o pessoal que tá assistindo a gente aí também, né, como eu disse, né, aproveitar as oportunidades, cara, em tudo que você tá fazendo, né? Eu sempre fui um cara que em todos os serviços que eu trabalhei também, eu sempre dei o meu melhor e sempre quis fazer coisas além do que eu era destinado para fazer. Né? Então isso me ajudou muito a crescer também. Então assim, eu trabalhava na academia, né, nas academias que eu trabalhei antes, mas eu não era simplesmente só um professor. Eu fazia tudo, né? Precisava de passar um pano, eu passava, varrer, eu varria, né? Precisava de atender no balcão, eu atendia, né? A máquina estragava, cabo de aço, eu ia lá e arrumava sem me pedir. Né? Então a gente vê que isso faz diferença, né, cara? A gente olha Total. hoje pra trás e fala assim, cara, cheguei aonde eu cheguei hoje, né? Lógico, Deus abençoa, mas o esforço da gente, cara, conta, né? Faz Então muita diferença, né? faz muita diferença. Não é talvez hoje você tá num cenário que você não tá feliz, né? Mas dê o seu melhor, que quando você sair desse cenário, você vai ser forjado, né, pra ser uma pessoa grande lá na frente, né? E isso foi assim comigo, assim, trabalhei em outras academias antes, menores, né, desde quando eu abri, antes de eu abrir a minha, e nessas academias eu fazia tudo. Eu abria academia pro cara às 6 horas da manhã, ficava lá sozinho, benzia o dia inteiro. Então eu dava aula, atendia na recepção, né? Pegava dinheiro. Então a gente vê que, tipo assim, são coisas que às vezes acontecem lá atrás, que é um treinamento pra gente, né, cara? Pra É lá na verdade. frente você falar, não, eu sei fazer isso. Né? Então, se eu talvez não tivesse aprendido isso, eu não conseguiria girar a minha empresa ali, eu poderia ter até quebrado, né? Porque eu era um cara novo na época, né? Tipo assim, eu abri academia, acho que eu tava com uns 22 anos. Então, pensa, era muito novo, tinha pouco tempo que eu estava formado também na faculdade, então não tinha aquela experiência. A Beatriz também era nova, né? Mas é o que a gente tá falando, né? Eu sempre, né, tudo que você vai fazer, dá o seu melhor, né? Observe tudo e sempre seja o melhor em tudo que você vai fazer, né? Isso é muito importante também. Sensacional. Ô, John, quero agradecer aqui meus apoiadores, Isso né, aí. a Fractal Investimentos. Então, aqueles amigos seus aí que É tem bom, né? dinheiro para Tem que investir, ter, lá é né? muito bacana para É. poder fazer uma assessoria bacana. A Claro tá nos apoiando aqui Top, também. hein, cara? Show, Internet hein? de qualidade. Você viu que você é cliente aqui, você Claro. vê que a É, qualidade vai é boa, né? verdade, é Já boa, hein? tava dando ruim um tempo atrás aí, Você trocamos, agora ficou trocou? bom. Ah, então é isso, Aí é bom que então. você é um cliente pode dar o feedback aí, se funciona bem, né? Porque vai ao É, vivo e, verdade. A né? Claro é bom. Meu celular é Claro também, meu Aí, ó. operador aí.
A Colarinha, a gente faz um show de negócio lá também. Eu vou te convidar no próximo lá pra você ir lá também. Me convidou, né? Mas eu não fui, né? Já. Pois é, eu vou ver se eu vou tomar cuidado pra marcar na quarta, porque se marcar na quinta não vai ter jeito. Eu vou concorrer com você, foda. Aí complica. Eu vou perder 2 públicos, você e os seus seguidores, né? Pois é. Aí a Teletec também é nosso apoiador aqui, né? Ajuda a gente nos equipamentos, né? No venda de computador, de acessórios. Canto Marcas e Patentes, registro de marca. A Ícone Contábil, contador, o Wagner traz conhecimento para a gente aqui sobre contabilidade, como que o empresário consegue melhorar a gestão, como que consegue melhorar seus processos, né? Top demais. Também a Cedo Seguros, é interessante que tem um seguro para cada fase ali do empresário, então tanto seguro pessoal quanto profissional, do carro, dos funcionários. Então a gente debate sobre esses temas aqui também, que eu tenho um episódio que eu falo de empreendedorismo, que é o seu caso aqui, e eu tenho aquele que fala de conhecimento para o empresário, né, que traz a questão técnica ali também, para poder quem está começando sair ali na frente mais engajado. Bom, agora me fala, quem que gosta de academia, tem produtos de afinidade com esse público, quer patrocinar seu canal, né, como que ele pode... o que você oferece para ele, como que, né, o alcance para a pessoa aí. Às vezes tem uma pessoa que tem um produto que tem afinidade aí com a academia e que quer participar aí do seu podcast de forma de ser um apoiador seu, como que funciona? Sei, aí é o seguinte, hein, é até bom o Kilder, né, frisar isso aí, né, que eu também gosto de escolher bem, né, cara, quem vai ser os apoiadores também, igual você falou, às vezes não rola eu trazer alguma pessoa que não tem nada a ver com o meu nicho, né, que às vezes não vou entregar também para aquela pessoa um determinado resultado, né, mas se você, igual o Kilder falou, né, quer ser um patrocinador também, né, do nosso Conexão Fitness, né, como eu disse aqui, a toda quinta-feira, né, a gente tá ao vivo às 19h30, né, fazendo episódios sempre com pessoas referentes aqui na nossa região, né, e assim, cara, a gente tem um alcance muito legal, né, eu não me lembro bem o alcance total do canal, mas assim, a gente tem aí em média aí 500, né, 600 visualizações aí por episódio, né, e lembrando que é o que eu gosto de frisar muito, tipo assim, é um investimento talvez para a empresa que ele vai ficar para sempre, né, Kilder? Tipo assim, colocou no YouTube ali, cara, vai ficar, né? Só se o YouTube um dia cair. Eu acredito impossível isso acontecer, né? Então, assim, a pessoa ali, igualzinho, eu já tive apoiadores, né, que não renovei com eles, né, mas tá lá os primeiros episódios, eu tô falando do produto deles, né? Então, isso é importante, né, cara? Saber que é uma propaganda que a pessoa tá fazendo e sempre vai estar ali ativa. Você faz um outdoor, daqui a pouco ele já acabou, né? Acabou. Ele é retirado de lá e tal. Uma revista, de repente, também, ela perde até o contexto, né? Agora, fica guardado em um lugar tal. Agora, esse episódio, e um negócio muito legal, Jonathan, fazer um link com isso, é muito massa, porque o que a gente tá fazendo, né, nos episódios? Eu tô contando a sua história aqui hoje, né? Hoje, dia 8 de março, né? Daqui 2 anos, o pessoal vai voltar e ver, não, cara, o Jonathan falou que ia montar academia, já tá na terceira, e já tá fazendo aquilo. Isso é massa, o episódio dele, ele falava que era o primeiro de Minas, agora ele tá no Brasil todo. No Brasil, então a gente acaba registrando a história das pessoas junto com aquela pessoa, né, que apoiou. É verdade. Né? Isso aí é até massa você falar, né? Até cortando um pouquinho aqui, né? Depois de eu voltar falando dos patrocinadores, cara, isso aí que você falou é muito interessante, né? Que a gente entrevistou aqui o Matheus, né? Que é um cara do CrossFit, né? Não sei se eu já ouvi. Você tava aqui no dia? Eu não lembro se você tava. Eu acho que eu tava aqui no dia. Ele veio com a esposa dele, o menininho, né? E ele era um paciente oncológico, né, cara? Então, assim, ele chegou a falecer ano passado, né? No final do ano. E, assim, cara, pra mim foi o episódio mais foda que eu gravei mesmo até hoje, porque ficou registrado, né, cara? Assim, e eu achei, tipo assim, eu até fiquei emocionado na época, você fez cara, o vídeo, você viu? Depois que ele faleceu, né, você fez ali Isso, os melhores momentos cara, ali, né? Foi difícil de assistir. Foi, cara. Aquele vídeo repercutiu pra caramba. Quando ele começou praticamente, ele começou na UP. Isso, eu lembro dele lá na UP, foi verdade. Que é de frente lá pra Teletécnica. Aí eu lembro dele de lá e depois... foi o pioneiro do CrossFit aqui, foi o pioneiro, né? Foi o primeiro a abrir o CrossFit aqui. Então, assim, é o que a gente tá falando, é questão de ter registrado, né, cara? Então, assim, hoje, né, a gente como é pai, né? Deixou a história dele aqui agendada, né? Que massa, né? Pensa quando o menininho dele tiver uma idade maior pra entender as coisas, né? Verdade. Vai pegar esse episódio, assistir e falar, não, cara, meu pai foi foda, né? Por mais que toda luta que ele passou, mas sempre foi um cara honesto, né? Sempre foi um cara que
fez atividade física até o final da vida, né? Então, assim, esse episódio pra mim, cara, foi o que me mais marcou mesmo, Kilder, né? Porque vai ficar registrado, né, ao É, longo da vida aí mesmo, e ele sempre vai poder ver a esposa dele, né? Então é o que a gente falou, né? Sempre vai ficar registrado, né? Mas mudando aí, né, como o Kilder falou, questão dos apoiadores, né? Se você, né, quer a sua empresa também aí junto a gente aí, né, que é o Conexão Fitness, né, chama depois, né, na descrição aí, o Kilder vai deixar o link aí no meu Instagram também, chama lá, né, o meu, do podcast, que a gente mostra vocês aí, né, o nosso trabalho certinho também, como que funciona, né, todo o corte que a gente posta também, a gente vai ali com, né, os patrocinadores no final também, e fora o YouTube, né, que tá aí toda semana, igual eu falei com vocês, né, gerando audiência também, gerando conhecimento, né, e o principal, né, que até que eu falo para os meus patrocinadores, né, são mais do mundo fitness, todos os patrocinadores, né, é ajudar, né, que a levar a atividade física, né, que a gente sabe que realmente ainda a maioria da população é sedentária, né, cara. Então o intuito também de ter criado esse podcast é isso, né, cara, é trazer essa galera que tá do sofá, né, pra academia, pra atividade física, né. Então você quer vir com a gente ser um apoiador também com esse propósito, né, não pensar também somente em fins lucrativos, mas em ajudar mesmo, né, cara, a atividade física crescer, né, a gente sabe o benefício, né, que o esporte tem aí na vida da sociedade no geral, né. e é muito interessante que eles falam de diversas coisas que é Aham, desconhecido por muita gente, né? verdade. Quando fala uma questão do que o hormônio ajuda ou atrapalha, tem muitos mitos, né? Acha que isso é Tem. bom, mas na verdade é ruim, Aham. né? Ou, isso aqui né? Dessa forma aqui, isso aqui prejudica, mas se você fizer dessa forma é Não, é interessante, né? interessante. É Então, muita gente experiente também, né, que tipo assim, é é, o que a gente tá falando, né? Até o seu próprio podcast aqui também, né? Tipo assim, é o que eu te falei lá no início. Às vezes a gente foca nos caras grandão, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, mas quando eu comecei a fazer, cara, eu percebi, tipo assim, o tanto de cara, né, top que tem aqui, até na nossa cidade, né? pois Muitos é. deles eu nem conhecia. A Não, galera que a fala, ó, convida o maioria eu não fulano, conhecia. Depois que não é? você foi falando, por exemplo, eu vou lá malhar na Aspire, eu vejo o Marcão. Pois é, Agora eu já ué. conheço o cara, né? O Então, Santiago. eu vi Santiago, pois Tantas é. pessoas que você apresentou aqui, É né? muita gente, né? Tipo assim, você vê médicos, né? Ontem mesmo, por exemplo, recebeu aí o doutor Fábio aí, né? Não conhecia ele pessoalmente, foi a primeira vez também, né? Já conhecia do Instagram, mas, né? Então eu vi assim, não, que cara inteligente, né? Hoje até soltou um corte lá e falando um pouco de hormônio também. Então você vê assim, os caras não perdem nada, né? Pra esses É influenciadores verdade. grandes aí, os caras são, né, fera do mesmo E é jeito. legal você trazer isso, porque às vezes, assim, quem não é do mundo fit, quem tá começando, não conhece quem é daqui que é Uhum. especialista. Quem é E especialista? certamente já deve ter acontecido alguém de ter ido para fora para fazer uma consulta, para Aham, fazer que um nós às vezes não tratamento, e conhecia, né? tinha aqui, né, e não é Verdade. conhecido. Então, assim, Aham. trazer esse pessoal, né, deixar eles mais notórios, deixar Aham, isso é eles bom, ter né? esse momento aqui de fala, né, do que eles fazem é muito E importante. todo mundo cresce, né, Kio? E Todo mundo. depois que a gente fez, né, criou mesmo esse podcast aí, né, cara, o que eu recebo de pessoas também, né, que tão igual você mesmo, né, você foi um caso, né, você foi lá e fez consultoria lá com o Santiago, né, então, Uhum. assim, quantas pessoas que já, eu fiquei sabendo que foi através do podcast que tu começou a treinar, eu não sabia que o fulano de tal tinha academia não sei aonde, e agora eu tô treinando lá, então é o que a gente tá falando, todo mundo cresce, né, todo mundo É. expande, né, quando a gente não pensa só no nosso, né, é o que a gente tá falando, o mercado cresce, o cenário cresce, e depois do podcast, cara, eu vi que, assim, o nosso cenário aqui na região mesmo, no mundo fitness, cresceu demais, né? Porque a gente começa a fazer umas conexões com um, com o outro, né? Os caras que é de fora começam a ter mais visibilidade aqui dentro e vice-versa, e isso vai crescendo, né, cara? Todo mundo ganha. E o principal é o que a gente fala, não é só os profissionais que ganham, né? É a população, né? É tirar a galera do sedentarismo também e mostrar que tem profissionais qualificados aqui na cidade, né? Eu tô vendo aqui o futuro, né? Daqui a pouco vocês vão trazer um evento para cá também, Pois para é, estamos fazer uma arquitetando isso, competição, hein? né? Estamos pensando Porque mesmo. antes o pessoal tinha que ir tudo para fora, né? De repente, quem Aham, sabe, né? Começa a ficar forte o ambiente, né? verdade. Conectando a turma e Aham, o pessoal achando e interessante. E você ainda observa também que o fisiculturista, né? A pessoa que tá focada ali em alta performance, tem aumentado também? tem Você aumentado. acha que isso está influenciando também? Influencia, porque, né, não só, vamos dizer assim, pelo nosso podcast, né, mas pelo crescimento, né, do esporte,
né? Em todas as áreas, né? Então, quando o cara começa o pessoal, vamos pegar os mais famosos, né? Vamos dizer assim, que estão lá produzindo muitos conteúdos, né? Então eles começam, aquela galera que tá em casa começa a assistir, aí eles começam a querer investigar mais, né? Do mercado, do cenário, e a gente vê uma crescente, né? Um exemplo, você falando do fisiculturismo. Aqui na nossa cidade, né, por muitos anos, a gente ficou tendo assim, o Marco Antônio, né? Tinha ali mais uns dois que competia só assim, mas não tinha aquele reconhecimento assim, né? Agora hoje não, hoje aqui na cidade a gente se abusar, a gente deve estar com mais de 6, 7 atletas aqui em Divinópolis, né, que competem, que vão para fora, né, que já estão no nível alto, né? Igual a gente falou, o próprio Santiago também, hoje é um dos maiores atletas aqui de Divinópolis também, da região. Então tem muita gente grande hoje, né, que vem crescendo e muito menino, né, que eu vejo lá o próprio Cheirinho, né, que cuida mais aí dessa parte mesmo de atletas e tal. E tem, né, vários meninos lá, até um que trabalha comigo lá, que vai até ser meu sócio nessa nova academia, também tá preparando, né? Nunca competiu, mas tá lá com o Cheirinho tá treinando ele, né, passando tudo pra ele certinho. Ele quer até esse ano tentar competir, mais final do ano. E lá no Cheirinho tem vários meninos assim, né, que estão começando, e isso é bom. Né, que a gente vê que tá furando a bolha também, né, Kilda? Porque o fisiculturismo, né, antes, alguns anos atrás, ele era taxado, né, do cara burro, né, o cara que só treinava, o cara que não queria mais nada da vida, né, o esporte ainda né, ainda realmente, ainda o esporte não é tão bem aceito, né, por todo mundo, mas é o que a gente tá falando, né, aí a galera começa a pegar a disciplina do cara, começa a ver a vida do cara, então vê que realmente, né, o esporte pode agregar, né? Talvez já não vai chegar no nível dos grandes, né? Dos caras que competem fora, né? Mas a gente aprende muito com eles também, né? Em questão, igual você É perguntou mais verdade. cedo, da disciplina, da Vocês dedicação. mostram muito atalhos, né? Porque o que Aham. acontece é o seguinte, a academia, para muitos não é um prazer, para muitos é Uhum. uma obrigação. A maioria, né? Aí você pensa o seguinte, eu vou pra academia, vou ficar um ano lá e não vou ter resultado, você acaba desanimando. Ah, a Aham. academia não dá resultado, não. Mas na verdade ele tá fazendo um tanto de coisa errada, né? Aí quando Verdade. você mostra que o contexto todo de quem tem alta performance, o cara alimenta assim, assado, né? Eu lembro um dia que vocês falaram uma coisa que eu fiquei muito marcado. Uhum. Eles fazendo um exemplo, né, do que a gente alimenta errado no final de semana e certo durante a Aham. semana. Eu não lembro quem falou, talvez foi até você mesmo que falou isso. Né? É a mesma coisa de você pegar e ganhar R$ 1.000 por dia. Aí você tem R$ 5.000 na semana. Chega no final de semana, você gasta 10. Pois é, não adianta nada, é verdade. Aí você vai ficar rico nunca, você vai Aham. ficar pobre rapidinho, É né? que a pessoa às vezes, né, fala assim, final de semana eu vou meter o pé na jaca, né? Só que tem que ter moderação também, né, Kildo? Então a pessoa Quem tá na tem alta que performance é um dia, né? um Uma dia. refeição, na verdade, né? Mas o interessante, cara, é o que a gente tá falando, né? Essas barreiras vão sendo quebradas, né? Tipo assim, antes, né, a pessoa achava que era impossível, né? Ter um físico incrível, né? Tinha que realmente fazer aquela dieta ali. E hoje a gente percebe, né, como tá tudo crescendo, né? A nutrição tá crescendo. A gente vê que é possível você construir um físico legal também, comendo gostoso, né? Vamos dizer assim, não um sanduíche todo dia, mas a gente percebe que dá para você comer gostoso ali de acordo com o que é saudável, né? Hoje cresceu muito, cara, né? A questão mesmo desses produtos naturais, né? Que estão vindo com uma crescente. Antes, né? Antigamente, na minha época, quando eu comecei a treinar, né? Era batata doce e frango. Não, você tem que comer batata doce e frango o dia inteiro, É só né? isso. Só isso. Agora não, agora a gente vê, não, você já pode acordar pela manhã, dá pra você fazer um café da manhã mais gostoso, põe requeijãozinho, os ovos mexidos, né? Na hora do almoço também, você não precisa de ter tanta restrição ali, você pode comer normal, um arroz, um feijão, uma carne, né? Então a gente vai vendo que tudo vai evoluindo e tudo vai crescendo. Né? Então o mercado em si cresceu muito, né? E isso mostra para a galera que está vindo agora que é possível ser, né, ser saudável, né? Também comendo, né, coisas que você gosta também, né? Então é legal, só que não pode arregaçar com tudo, né? E é É, aquela história, né, que o da gente sabe, né, cara, o que faz mal e o que não faz, né? A é. galera, todo mundo no geral, você Né, não não precisa tem de ser segredo mais não, né? nutricionista, É. né? Então você sabe que você não pode comer um sanduíche todo dia, né? Então, isso a gente já tem em mente, né? Não precisa de ser
quem é um nutricionista, médico, né? Então, e sempre optar por profissionais, né, qualificados aí, que a gente traz aí sempre também, né? Para economizar tempo e aumentar o Com resultado. certeza, né? Você vai absorvendo ali e vai crescendo, né? É isso aí, Jonathan. Quero agradecer sua presença Cara, aqui, top demais. né? O seu conhecimento aqui, né? Dar parabéns aí para você pela sua trajetória de empreendedorismo, né? Aquela atitude lá atrás aí de vamos fazer esse negócio acontecer. Agora de novo, né? Agora de novo. De vou montar a segunda. Parabenizar que é papai também, né? Pois é. Já tem um tempinho já, né? Eu lembro que 9 meses já, ué. a Bia tava barriguda, né? Tava Quando ela tava grávida, vindo, né? Era mesmo. E acompanhava aqui já 9 meses já. E o bom é que ela gosta também, né? É o que a gente tá falando, né? Quando o casal também é junto, é unido, aí funciona bem tudo demais, flui, né, cara? Então, assim, cara, eu quero te agradecer mesmo também. E vocês estão com a moda fitness também, né? Também tá. Aí agora só online, né? A gente tinha a loja física, mas agora como ela, né, engravidou, né, ganhou também bebê, aí a gente achou melhor fechar a loja física, né, pra ela também ter mais flexibilidade ali em casa com ela, mas tá no online, né? É bom que aproveita a sua filha e ainda vende sob demanda também. Com certeza. E a gente sabe que dá um trabalhozinho, né, Kyo? Quando é criancinha, assim, a sua já tá maiorzinha, né? Mas só melhora, viu? Daqui a pouco você vai ver, tá lá na academia, malhando. Depois começa a andar, né? Eles falam que é difícil, mas fica até mais tranquilo, né? Você vai ter duas coisas. Né? Não, daqui a pouco você vai ver. A dependência vira outra, mas assim, você fica querendo atenção, inverte, entendeu? Verdade. Aí você vai ver depois, vai começar a ter uma fase assim, que a minha tá com 6 anos, né? Agora já tá com o canal do YouTube, já faz vídeo. Que isso aí. Mas é bem melhor que eu. Já tá gravando aqui, então. Você tem que ver. Pessoal, curte aí, like de coração, você tem que ver o que pensa. Que isso, então daqui a pouco a sua vai estar aí também, você vai ver. Ainda mais a gente que mexe muito com isso, né? Então eles aprendem com a gente também, no futuro, né? quem sabe, nós estamos falando aqui bobagem, mas daqui a pouco tá as duas aí. Fazendo podcast. Gravando um vídeo junto aí, vou lá no podcast do meu pai e eu vou aproveitar, vou gravar também. Como é que pode, né, Kyodo? Mas é isso aí, cara. A geração delas, né, começa desse jeito, né? Começa no mundo digital, né? A gente lá atrás teve esforço, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com informática antes de ter internet. Olha só. Se falar muito, vai acabar falando muito de idade, né? Vamos focar disso, mas hoje em dia, qualquer um fala, como que vive sem internet? Não tem jeito, né, E então, a gente vê que pra gente ser bem sucedido, né, até, você já tá despedindo aí, mas a última fala também, pra gente ser bem sucedido, cara, também, você tem que estar bem posicionado na internet, né? Você que trabalha com mais empreendedores aí, você sabe disso. Né? Hoje em dia, se você abrir uma loja que seja ali no centro, né, e ficar só esperando e não ter um Instagram, não ter nada, cara, você vai quebrar. É pequeno resultado, né? É louco, né? Como mudou, né, o cenário. Uma coisa importante, John, até pra gente encerrar nosso episódio aqui, é a importância da criação de conteúdo, né? Eu queria trazer esse contexto. O João começou com a gente aqui e da noite pro dia, né? Ele veio aqui na sexta. Aí eu mostrei pra ele o CapCut, mostrei pra ele o episódio que tinha que editar. No sábado de manhã ele editou o episódio, tava pronto. Mesmo? Falei, cara, como você conseguiu fazer isso? Ele foi pro YouTube, pegou os conteúdos, né? Claro que é uma somatória de inteligência, dedicação e conteúdo de qualidade. Então, olha pra você ver, e nem foi um curso pago, ele no YouTube é pesquisando como que funciona. Então, olha a importância da gente que cria conteúdos. Por exemplo, vai ter pessoas que não vão contratar uma assessoria, não vão ter, às vezes, condição e tempo, mas vai pegar o conteúdo, vai seguir, vai ter resultado. Na hora que qualificar, já começa a contratar alguém. Então, né, esse conteúdo que você traz aqui semanalmente, né? Já tem um ano já. Tem um ano, fez um ano. Esse ano, né? O tanto de informação de qualidade que você está trazendo ali. Coisa, né? É uma coisa que a gente. É uma faculdade que está indo no faculdade. Né? Entendeu? Então, até o ensino vai ter que se reinventar depois, a faculdade. Por quê? A pessoa passa a ter tanto conhecimento, depois chega na faculdade já sabendo o negócio. Não, mas pra mim não é novidade mais, não. Como é que pode? Né? Imagina, o João entra ali, compra um curso de edição, fala, mas eu já sei tudo isso aqui, louco, né? Então, tá ficando um negócio assim, né? E a gente tem que aprender, né, Kilder? Tipo assim, uma coisa também que eu sempre, né, eu mesmo também faço, né? Hoje eu até tô querendo delegar também essas partes aí, mas eu mesmo que edito, eu mesmo faço tudo também, né, no meu canal lá. E eu aprendi, cara, também. Tipo assim, às vezes a pessoa falta interesse, né? Então, você é igual o João, pegou ali rapidão e fez.
E é o que a gente tá falando, você tá na internet hoje, cara, isso aí cresce muito. Igual, pra mim ter começado o podcast aqui, porque eu já tinha experiência, sabe? Eu mesmo, meu Instagram, desde antes, de nunca ter pensado em podcast, acho que eu fui um dos primeiros, cara, daqui de Divinópolis mesmo, da nossa área, que sempre tô, galera, tô aqui, tal, tô na academia aqui, deixa eu te mostrar esse exercício aqui e tal, eu sempre gostei disso também. Por isso que deu certo o Você já podcast. fazia isso com o tempo, Já né? fazia, né? Antes de pensar em podcast, assim que o Instagram começou ali praticamente, eu já tava produzindo, já tava fazendo vídeo, já tava fazendo stories, né? Sempre fiz igual o meu. Já tinha um canal do YouTube antes de fazer o podcast também. Então eu já Uhum. punha alguns conteúdos lá, né? Então, assim, a gente tem que. A galera que tá em casa, tá acompanhando, talvez ainda não, né, se atentou para isso. Eles têm que realmente destravar, né? De vez em quando eu até falo com os meninos lá. Eu falo com eles assim, ó, gente, tem uns lá que não gostam, né, de aparecer ainda, tem vergonha. Eu falo com eles, não, vamos mexer, vamos fazer um stories, vamos gravar, porque e lá no futuro, como é que vai ser, né? Com certeza vai sair na frente quem tá online, né? Quem Aham. tá ali. Ainda tem eh, brecha, né, Kilder? Mas Tem, se tem muita brecha. bobear, vai ficar sem, né? Com certeza. Jonathan, muito Ô, obrigado. Kilder, Foi um eu que prazer estar com agradeço, você cara. aqui. Top É, demais. um dia eu tô agarrado na academia, quando eu ficar bom, eu vou participar do Vai seu lá, né? episódio. Ah, não, vou te chamar. Deixei esse desafio para mim mesmo. Eu digo, É, mas eu tenho que ficar fora é primeiro, né? Porque o lógico. seu ali Não, tem que mas ter. vai dar A certo. régua tem que estar mais em cima. Com certeza, ô Guilherme, mas eu que te agradeço, cara, mesmo pela oportunidade, né? Já tem um tempo aí que a gente tenta marcar, às vezes não tava dando certo, né? Mas foi muito top, cara. Você Vai ver na também hora certa. não, você também é bom, você sabe comandar um negócio aqui, deixa a gente bem à vontade. Igual eu te falei, eu fiquei meio assim, né? Nossa, como é que vai ser, cara? Eu não tô acostumado com isso, não. Eu tô acostumado só a gerir o podcast, né? Mas foi muito bom, cara. Te agradeço mesmo pela oportunidade, né? A galera também aí que tá nos acompanhando até agora, né? Obrigado mesmo aí também. E vamos pra cima, né? Eu vou deixar outro convite para você aqui. Depois, nesse meio aí da academia, né, do Aham. fitness, se você quiser trazer alguém para a gente fazer um episódio de empreendedorismo, falando com esse pessoal, Top, vamos aí fazer. nós dois vamos entrevistar essa pessoa, bater um Vamos papo fazer, sobre isso ué. e tal. Aham, Aí tem lembra aí muito. da turma aí, talvez o Fábio, talvez um outro aí Isso, tem que muita gente boa, né, alguém cara? que você queira trazer alguma novidade, alguma coisa. Aí a Aham. gente traz o foco do empreendedorismo do negócio, Vamos né? fazer sim. Fica o Tá convite aí, marcado. Não, de que eu você gosto muito disso, já cara, chama também. alguém aí que a gente vai fazer um episódio Aham. especial. Não, com certeza, tá combinado. Isso Kilder, aí, valeu, cara. cara. Obrigadão, Prazerão, viu? viu? Prazer é meu. Obrigado. Tamo junto. Obrigadão a galera aí. Pessoal, então fala assim, curte, compartilha, Isso inscreve, mesmo. não é Se inscreva no mesmo? canal, gente. Fortalece o Kilder aí, dá aquela moral, sempre com conteúdo relevante. E deixe seu comentário aí, o seu like. E acompanha também o nosso podcast lá, Conexão Fit Podcast, hein? Valeu. Abraço, pessoal.